Hoje eu quero falar sobre como que eu cheguei até aqui, como que eu me mudei aqui para Miami. Quando eu era menino, criança, eu gostava muito de ir na escola de geografia e de história, por abrir bastante a cabeça da gente, mostrar o que aconteceu no mundo, as regiões do mundo e como, apesar de estar num país, a gente poderia ter acesso a qualquer parte do planeta Terra. Sempre me interessei muito, conhecia todas as bandeiras dos países, conhecia todas as capitais, e eu lembro que eu ficava muito contente, gostava muito de ver eventos esportivos como Copa do Mundo e Olimpíadas, onde apareciam países, os canais de televisões faziam reportagens sobre esses países. E eu achava aquilo fascinante. Mas o meu real interesse mesmo em países diferentes do Brasil, acho que começou ali por volta de 96, 97, quando eu passei a ter acesso à internet e com aquilo eu comecei a ter contato literalmente com o resto do mundo, fosse através de sites e principalmente através de espaços de bate-papo. Na época a gente usava muito o Mirk. E eu lembro que eu já estudava inglês há bastante tempo e naquela época eu comecei a me conectar no Mirk em outros servidores estrangeiros, para conhecer pessoas, falar, praticar aquele idioma E eu lembro que nessa época eu conheci um outro gurizão que morava na Croácia. Na época, foi logo depois da guerra da separação da Croácia da Iugoslávia, e a gente conversava bastante. Então ali começou a vir muito essa minha vontade de conhecer o exterior. Infelizmente a gente nunca teve muitas condições financeiras de viajar para o exterior. A gente, de longe, era uma família pobre, mas não era uma família que tinha esse tipo de recurso financeiro disponível. E em 2008, eu fiz, aí 2008, eu já tinha 24 anos, eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, que foi onde eu fui para Portugal, França, Escócia e Londres. E eu lembro muito bem que essa viagem abriu ainda mais a minha vontade de ir para o exterior, de morar realmente fora, porque viu o quanto eu não me encaixava dentro da cultura que eu estava inserido. E eu não quero parecer arrogante ou desgostoso ou ingrato por tudo aquilo que eu tive no Brasil, porque o Brasil foi onde eu construí a minha reputação, a minha carreira e os meus verdadeiros amigos. Porém, eu nunca gostei de futebol, eu nunca gostei de carnaval, eu nunca gostei daquilo que é chamado de música popular brasileira. Eu gostava de algumas bandas do Brasil, mas nada a ver com música popular brasileira. E eu principalmente tinha um conflito muito grande com a forma de pensamento em geral da população brasileira, da questão do jeitinho brasileiro, que por mais que isso esteja mudando hoje, ainda é muito forte. E olhando o cenário político e econômico do Brasil, eu sempre acreditei, eu passei a acreditar mais ainda que a vida é muito curta e a minha vida aqui nesse plano vai ser mais curta do que o tempo necessário que a gente vai encontrar no Brasil para mudar de patamar, para que o Brasil saia dessa estagnação, principalmente social e ideológica, que ele se encontra, para passar alguma coisa, para passar para algum nível melhor comparado a país de primeiro mundo. Então, em 2008, depois que eu voltei dessa viagem para a Europa, eu botei na minha cabeça que eu ia mudar do Brasil, que eu não queria mais viver ali e que eu ia pelo menos tentar isso. A minha esposa hoje, na época, namorada, já tinha morado no exterior e falava que era a melhor coisa que tinha acontecido para ela e que ela também tinha muita vontade de fazer isso. Então,
Então eu comecei a batalhar para isso. Na época eu tinha duas empresas, uma empresa de consultoria de investimentos e uma empresa de investimentos financeiros. E eu comecei a me desfazer dessas sociedades e procurar alguma coisa onde eu pudesse realmente praticar aquilo que eu queria, que era morar fora do país. Em 2012 eu consegui sair das sociedades que eu tinha e ir para uma nova empresa, já com esse objetivo de montar uma filial dessa empresa no exterior. Era uma empresa de investimento também. Na época o Brasil atraía muitos investimentos e a minha proposta para ele foi trabalhar com eles, mas desde que a gente desenvolvesse um plano de médio prazo para instalar uma filial dessa empresa no exterior e eu ser o representante dessa empresa. Por motivos particulares eu queria morar na França e por motivos profissionais eu consegui convencer o pessoal dessa empresa que seria um bom lugar também por ficar no meio de Londres e Frankfurt, que são os dois maiores mercados europeus de investimento, e lá eu poderia fazer essa ponte para investimentos no Brasil através dessa empresa. O tempo passou, a economia do Brasil piorou, os planos da empresa de expandir para o exterior acabaram, mas os meus planos de morar no exterior não tinham acabado, então eu continuei investindo na minha carreira pensando no exterior. Eu já falava inglês e espanhol, fiz um curso de francês, já vinha fazendo, intensifiquei o curso de francês para falar mais uma língua e comecei a procurar alternativas até que um colega me falou que queria montar uma empresa aqui nos Estados Unidos e eu me coloquei à disposição da gente fazer isso junto, isso já em 2014, então foram 2 anos depois. Então a gente começou a desenhar um plano de negócio para montar uma empresa aqui nos Estados Unidos para tratar de investimentos imobiliários. Isso em maio de 2014, mais ou menos. Em outubro de 2014, a gente fez a primeira viagem e o negócio estava acontecendo, estava sendo desenhado, mas até o final daquele ano, até o final de 2014, ele não estava concreto de que isso iria de fato acontecer. Então, no Réveillon daquele ano, no Réveillon de 2014, eu e a minha esposa, a gente colocou uma meta, a gente se olhou e falou, 2015 vai ser o último ano no Brasil, a gente ia embora de qualquer jeito. Então a gente desenhou um plano, onde o plano A realmente era continuar o trabalho com essa empresa que eu estava, que queria vir para cá, que seria para os Estados Unidos. A segunda opção seria o Canadá, porque o Canadá tem um forte programa de imigração e a gente se encaixava nisso, conseguindo o visto para trabalho. E a terceira opção, que seria terceira opção A e terceira opção B, seria a Austrália ou Nova Zelândia, onde a gente conseguiria se mudar para lá com visto de estudante, podendo trabalhar, que esses 2 países permitem. Então a gente determinou isso e ao longo daquele ano a gente trabalhou muito para que tudo acontecesse. A minha esposa tinha uma loja de produtos naturais. Em janeiro de 2016 a gente colocou a loja à venda e graças a Deus a gente conseguiu se desfazer desse investimento, tendo menos um obstáculo para nós. E graças a Deus em fevereiro de 2016 tudo deu certo com a primeira opção e a gente se mudou para cá em maio desse ano. Eu estou compartilhando essa história porque muita gente fala para mim e para minha esposa que a gente teve sorte de conseguir isso, que a gente teve sorte de ter uma empresa que vinha para cá e que resolveu me contratar, onde nada disso é verdade. A empresa já tinha o desejo de vir para cá e esse desejo se intensificou, se materializou com a minha vontade também de ir para o exterior, e esse casamento entre essas duas vontades da empresa e minha fez isso tudo acontecer. Então, diferente do que algumas pessoas ou muitas pessoas já nos falaram, a gente não teve sorte, foram aí 6 anos de planejamento e trabalho, aonde nesse meio do caminho muita coisa errada aconteceu, problemas nas empresas que eu tinha anteriormente. A minha primeira opção, que seria ir para a França, que parecia tudo certo, foi por água abaixo, ou seja, ao longo desse período, muita coisa aconteceu para que a gente pudesse ter desistido desse nosso sonho. Mas o que acredito que fez, na verdade, isso acontecer é que cada uma dessas barreiras que foram aparecendo no nosso caminho, a gente se sobrepôs a essas barreiras. Então, muitas vezes a gente se vê lutando demais para resolver um problema, que a gente fica desmotivado e quer parar no meio do caminho. Mas é melhor a gente passar
6 anos, como foi o meu caso, lutando por esse problema, para atingir esse objetivo, e no final ele dá certo, que seja 6, que seja 10, que seja 15, mas se realmente for o objetivo, a gente tem que sempre se direcionar e lutar para ele, do que desistir na primeira barreira e passar a vida pensando, porra, por que não deu certo? Porra, por que eu fui atrás? Ou passar a vida inteira culpando outra pessoa ou outro fato por a gente não ter recebido, por a gente não ter atingido aquele objetivo. Então, fica esse depoimento aí hoje, para explicar, para compartilhar como que a gente chegou até aqui. E aqui a vida não é fácil também, não é mil maravilhas, porque está morando nos Estados Unidos ficou tudo mais fácil. Não, um objetivo foi atingido, que era morar fora do país, e agora a gente precisa tocar a vida aqui como todo mundo toca no mundo inteiro. Tem que trabalhar todo dia, tem as responsabilidades, tem conta para pagar, mas aqui a gente está muito difícil, muito sozinho, mas graças a Deus, muito feliz.